te agradecemos, porque entendemos que Tu cuida de nós nos mínimos detalhes. Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia física de papel, sua Bíblia no seu telefone, sua Bíblia no seu tablet, pegue sua Bíblia e abra comigo no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 9, verso 2. Mateus 9, 2. Eu vou estar lendo aqui na NVT inicialmente, na nova versão transformadora, mas você pode estar lendo aí, a maioria das Bíblias são Almeida, você pode estar lendo Almeida, depois a gente vai ler, né, em outra versão também. Mas assim está escrito na palavra do Senhor, Mateus 9, 2, na NVT, na nova versão transformadora. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico, deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Vou ler mais uma vez e vou ler pausado para que você vá entendendo tudo que esse verso está dizendo. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico. Quantas pessoas? No plural, certo? Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico. Vamos caminhando. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico, deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Senhor da glória, essa é a tua hora, Pai. Peço ao teu amado Espírito Santo, nosso companheiro de jornada, que tome, Senhor, nossas mentes e corações cativos a Ti, para tudo aquilo que a gente venha falar aqui nessa noite. Venha direto do teu trono e traga entendimento para nós, para o corpo de Cristo, para a noiva. E entendendo mais de Ti, da Tua palavra, a gente possa avançar em direção ao nosso destino, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Eu lendo esse texto ontem, algumas coisas chamaram minha atenção. E aí eu fiz algumas anotações. E aí hoje eu tenho que ler esse texto de novo, porque não é possível não. E tem sido muito bom o exercício que a gente tem feito às terças-feiras, né, no estudo da palavra com os homens. A gente tem feito uma jornada de sabedoria. A gente tem lido um dos livros de sabedoria da Bíblia, que é o livro de Provérbios. Tem outro livro de sabedoria, a gente tem feito essa jornada no livro de Provérbios. E cada terça-feira a gente dedica ali 50 minutos, 1 hora, a ler o livro de Provérbios juntos, e a estudar e debater o livro de Provérbios juntos. E a gente abre várias Bíblias em várias versões, e abre comentários bíblicos e referências cruzadas, e a gente vai avançando e tem sido lindo. E esse exercício de estudar a Bíblia com essa profundidade, com várias fontes, né, com referências cruzadas, várias versões, tem sido maravilhoso, porque vai nos ensinando de fato como a gente deve estudar a palavra do Senhor, e quantas riquezas tem contidas e quantas chaves estão nos textos, que se a gente lê às vezes de uma versão só e lê assim mecanicamente, rapidamente, a gente não pega e não presta atenção no que está ali dizendo. Então no NVT, geralmente nas terças-feiras a gente começa na NVT, que é uma linguagem mais simples e direta, e aí a gente vai evoluindo para as outras Bíblias, que são uma linguagem um pouquinho mais complexa. Mas na NVT, como a gente leu, está assim: algumas pessoas, no plural, algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Claro que a gente entende, se tem um paralítico, ele está deitado numa maca, você precisa de mais de uma pessoa para carregar. Então, algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Mateus 9, 2 na NVT. Eu tive a curiosidade hoje de ler também na Bíblia King James atualizada, como a gente faz nas terças, na Bíblia King James 1611. Mas algo no meu coração disse que eu tinha que ir um pouco mais longe, aí eu fui lá buscar na Bíblia amplificada como estava. E na Bíblia amplificada ela está exatamente assim: e eis que lhe trouxeram um homem paralítico. Paralítico é muito direto, você não tem como perguntar o que é que significa paralítico. Está claro para todo mundo que era paralítico? E eis que lhe trouxeram um homem. Me ajude aí, Paulo. Deixa Deus lhe usar, meu filho. Você pode tocar. Está tocando? Oh, Jesus, que o retorno chega aqui para eu ouvir Paulo ministrando também. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico e prostrado. Aleluia.
Olha aí. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico e prostrado por uma doença. Quando a pessoa está paralítica, ela já não pode andar, já é algo muito difícil. Na Bíblia Amplificada, aquela translitera, aquilo que estava no original, diz que quando aquele homem, as pessoas olhavam para ele, viam uma pessoa paralítica e prostrada, completamente diferente, você vai entender o que é cada coisa hoje. Trouxeram um homem paralítico e prostrado por uma doença, deitado em uma maca. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, seus pecados são perdoados e a sua pena é paga. O entendimento é muito maior quando você translitera aquilo que está no original. Quando a gente lê, parece que vai comprimindo ali, sabe? Aquele arquivo zip, né? Comprimiu a Bíblia. Você diz, seus pecados estão perdoados, você está curado. Vai entendendo cada fatia do texto. E eis que lhe trouxeram no plural um homem, no singular, paralítico e prostrado por uma doença, deitado em uma maca. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, seus pecados são perdoados e a sua pena é paga. Vai entender hoje. O que eu achei lindo é que ele fala que ele foi levado no plural por algumas pessoas. A gente imagina que foram pelo menos 4. Né? Que se uma maca tem 4 cantos. E aí, pelo menos 4, porque nem todo mundo é que nem meu irmão. Como é seu nome, meu irmão? Você. Hã? Igor? Nicolas. Nem todo mundo é como Nicolas, meu irmão. Fica em pé, Nicolas, rapidinho. Nem todo mundo é assim, jovem. Então a gente está levando aqui um povo mediano, sabe? Então pelo menos 4, porque Nicolas leva o paralítico no colo, entendeu? Então nem todo mundo é como Nicolas. Então a gente está entendendo aqui que era pelo menos 4 pessoas, uma em cada ponta da maca para carregar aquela pessoa. Quando a gente começa a ler esse texto, e uma das coisas que chama a minha atenção é que a gente já começa a enxergar também a beleza dos relacionamentos. Porque você não vai conduzir ninguém deitado numa maca que você não tem um relacionamento com ele. Imagina você está passando randomicamente na rua e tem alguém lá deitado numa maca e fala: esse eu vou pegar para ajudar. Nem todo mundo tem esse coração. Então, se ele foi carregado por algumas pessoas, aquelas pessoas tinham um relacionamento com ele, e ele com aquelas pessoas, independente da condição física e emocional que ele se encontrava. Aí você vai dizer: bispo, como é que você sabe a condição emocional que ele se encontrava? Porque a Bíblia diz que ele estava paralítico e prostrado por causa da doença. Prostração é uma condição emocional. Vai entender hoje também? Espero, em nome de Jesus. E aí eu fiz uma nota aqui sobre aliança. E eu queria ler exatamente o que eu escrevi da nota. Aliança é o acordo entre duas partes de comprometer-se com o seu relacionamento. Aliança é o acordo entre duas partes de comprometer-se com o seu relacionamento. Aliança é o compromisso que sustenta todo relacionamento bem sucedido. Se o relacionamento é bem sucedido, o compromisso que sustenta isso é a aliança. A aliança inclui os princípios de integridade que garantem a preservação de um relacionamento. Você fica do lado apesar de estar lhe causando problema, apesar de não estar correspondendo, você fica do lado porque você tem uma aliança e a aliança é maior do que você. Paralítico, prostrado, provavelmente triste, provavelmente se maldizendo, mas por conta de aliança, eles permaneceram. E quando as pessoas hoje não entendem a profundidade do que é uma aliança e abandonam pessoas porque não entenderam o que aliança significa. O que eu quero que você já entenda já, não é isso, não é sobre a aliança que a gente vai pregar hoje. Um dia a gente vai falar sobre aliança. Jesus, Ele nos ama tanto que Ele fez um compromisso tão sério comigo e com você, que é um compromisso de aliança. E a aliança não se quebra, é igual a princípio. Com a aliança você permanece. Independente de ter alguém prostrado do seu lado, ou paralítico, ou disfuncional, você permanece. Entenderam? Olha aí como Deus é bom. E vamos para frente. E a Bíblia fala que lhe trouxeram um paralítico e prostrado por uma doença. Eu entendo nessa passagem bem claramente que enquanto a paralisia atacava e atingia a parte física e motora do corpo daquele homem,
A prostração vinha de sua saúde emocional dilacerada por conta do corpo paralisado. A paralisia alimentava a prostração e a tristeza e o abatimento e a melancolia, quem sabe a depressão, retroalimentava a paralisia e ficava naquele ciclo vicioso. E aí você vai entender por que a gente foi lendo esse texto parte a parte. Paralítico, prostrado por uma doença. E aí vamos continuando. E aqui fala, vendo-lhes, deixa eu clicar aqui no outro. Vendo-lhes a fé, está no plural, certo? Jesus disse ao paralítico. A fé foi do conjunto, mas a palavra foi pessoal e direta. Quando a gente está na igreja adorando ao Senhor, a gente está na unidade, muitas vezes, de propósito de fé, mas quando o Senhor fala com a gente, é diretamente. A mesma palavra que o Senhor pode me dar aqui, pode falar com uma pessoa, mas pode falar com todos. Que é assim que o Senhor faz, mas a fé foi no coletivo, mas a palavra do Senhor foi direta. Disse, e vendo-lhes a fé, o Senhor se dirigiu ao paralítico. Porque a fé está coletiva, mas o Senhor vai entrar direto na necessidade que você tem para trazer restauração e novidade de vida e te arrancar da posição que você estava de prostração e de paralisia. Olha aí, tem crente. Rogério teve tanta fé, meu irmão, que foi logo para a plataforma mais top. Não estava com paralisia não, mas teve fé tão grande, falou, vai para melhor. É assim que Deus faz. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, tem ânimo. Por muito tempo eu entendi essa passagem como que aquele paralítico foi restaurado e curado porque o Senhor viu a fé dos amigos, não a fé daquele homem naquela condição. Mas eu te confesso que hoje, estudando isso e vendo em várias versões, eu vi que não foi só a fé dos amigos que foram necessárias para que o Senhor realizasse aquele milagre nessa passagem que a gente acabou de ler. No estudo de hoje eu comecei a perceber que a fé do paralítico também foi acionada e também foi necessária. Então o que eu quero que você vá entendendo é que independente da condição que você esteja emocional ou fisicamente, a sua fé é necessária para a ativação do milagre, por mais que tenham outras pessoas ao seu lado que creiam em conjunto, mas a sua fé também é necessária. Vendo-lhes a fé, era a fé de todos, do amigo do paralítico também. Implica que a fé é pessoal deles, incluiu o paralítico e os seus amigos. Era necessário para receber a cura e o perdão de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus cura o paralítico quando a gente vai... Você pode ler em casa hoje, do verso 2 em diante, aí, Mateus 9, para você entender todo o contexto. Mas o que eu quero que você já vá entendendo hoje é que naquele momento que a gente vê que o paralítico foi curado, na verdade existiram 4 curas. Em primeiro lugar, a primeira coisa que foi curada e restaurada naquele homem foi a emoção, as emoções dele. A cura emocional. E é tão importante porque no livro de Provérbios 4, 23 está escrito assim: acima de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Eu entendo que quando Jesus disse isso é porque naquele tempo ainda não existia o estudo das emoções. Não existia ainda educação emocional, mas o que ele estava querendo dizer, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde as suas emoções, porque delas procedem a saída da vida. Ou você pode dar muito bem, ou você pode dar muito mal. Porque baseado em emoção, se você tomar uma decisão errada, você pode causar problemas que vão te perseguir por muitos e muitos tempos. Quantas pessoas, porque baseada numa emoção, tomam uma fechada no trânsito e aí acabam tirando a vida de outras? Porque não soube controlar a emoção. Sobre todas as coisas que deve guardar, guarde o seu coração, guarde as suas emoções. Então a primeira coisa, a primeira cura que aconteceu ali, Jesus precisava restaurar, curar a emoção daquela pessoa que estava numa condição de prostração por conta das emoções frustradas e de paralisia no corpo, por conta talvez de tantas outras coisas. Mas em primeiro lugar, a primeira cura foi a cura emocional. E Jesus disse a esse homem, tenha bom ânimo. Jesus olhou para ele e disse, anime-se. Anime-se. Em outras versões você vai ver que Jesus disse, em outras traduções, tenha coragem. Ele já sabia quem Jesus era, o que Jesus significava e o que Jesus poderia fazer por ele. E ele de frente a frente com o mestre, ele ouviu, tenha bom ânimo, se anime. Primeira coisa, Jesus ministrando as emoções daquele homem. O paralítico, ele tinha um desânimo crônico, uma prostração, como a gente viu na amplificada. Mas seus amigos também tinham muita fé. Se dependesse dele, talvez ele preferia ficar prostrado num canto em casa,
escondido na sua cama. Mas Jesus começa a tratar dos seus sentimentos e a curar ele emocionalmente, porque se não tivesse com as emoções em ordem, não poderia receber as sucessões das outras curas que seriam necessárias para que por fim ele pudesse estar de pé e caminhando. Então eu quero que você comece a entender hoje que quando você tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele vai te fazer é te animar. Independente da condição que você tem passado, ele vai trazer ânimo e renovo para a sua vida. Em primeiro lugar, a cura emocional. Tenha bom ânimo. Em segundo lugar, a cura psicológica. Esse homem, por ser paralítico, imagine como ele era tratado no meio da sua família, no seio familiar. Talvez os pais tivessem vergonha pela condição que ele tinha, de serem acusados de serem pecadores por terem um filho com aquela paralisia e não levassem a eles a nada. E ele se sentisse mais baixo ou com um desvalor tão grande que valesse menos do que qualquer um na sociedade. Órfão talvez de pai e mãe vivos, que nos davam mais atenção, mas resolveram rejeitar aquela pessoa pelaquela condição. E quando Jesus olha para ele, depois que fala tenha ânimo, ele fala assim, tenha ânimo, filho. Já transferiu logo uma paternidade, falou, você tem um pai que te ama e está na sua frente e tem orgulho do que você é. Jesus é tão amoroso e ele nos ensina tanto nessa passagem. Primeiro ele anima, depois ele fala, você tem pertencimento. Se você foi rejeitado por alguém, eu estou aqui para representar o papel do seu pai espiritual e digo, tenha ânimo, filho. Se alegre, filho. Imagine as pessoas que estavam à volta, uau, ele chamou ele de filho. E o lindo é quando você vai olhar no grego, está teknon, justamente filho. Se anime, filho, eu estou aqui. Eu não sei quantos daqueles que estão aqui, seja homem ou mulher, têm filhos, mas você começa a entender a importância que você faz na vida dos seus filhos quando eles começam a desempenhar algumas tarefas, que são tarefas até difíceis para ele em algumas áreas, mas quando eles sentem a presença e a segurança dos pais do lado, eles conseguem exercer aquela tarefa com êxito. E Jesus disse, ânimo, filho. Eu tenho certeza que aquilo foi como uma bomba dentro daquele homem. Uau! Eu tenho uma família agora. Eu tenho uma família que vai me animar independente da minha condição. E Jesus nos ensina de forma tão linda que ele estava trazendo uma cura já emocional, passou quando ele disse ânimo, mas agora uma cura psicológica. Esse homem rendido ao desânimo estava com as suas emoções amassadas, destruídas e com um profundo senso de que não tinha valor nenhum. Ele se sentia menos do que gente, apenas um peso morto talvez para a sua família e para a sociedade. E Jesus cura as emoções, Jesus cura os traumas, levanta a autoestima quando ele chama ele de filho. Em terceiro lugar, ou a terceira cura é a cura espiritual. Jesus cura aquele paralítico espiritualmente, dizendo a ele, estão perdoados os seus pecados, estão perdoados as suas culpas, estão perdoados. E todo mundo tinha um entendimento naquela época que só Deus poderia perdoar pecados. Portanto, Jesus, ao perdoar os pecados daquele homem, a liberar a palavra, estão perdoados. Ele não só estava trazendo uma ação para a vida daquele homem, mas ele estava também cravando naquele momento para todas as pessoas que estavam ali à volta, e os escribas também, quem ele era, qual era o ministério dele, o que ele veio fazer aqui e o que ele continua a fazer. Ele estava provando que ele não era um blasfemador. Ele estava provando que ele não era um charlatão. Ele estava provando que ele era o próprio Deus encarnado no meio dos homens. Tem um estudioso que chama Robert Monson. Ele explica que no mundo antigo havia uma crença generalizada que a doença era resultado imediato do pecado. E ele dá referências como João 9, de 1 a 3, etc. E era aceito em geral que só Deus poderia perdoar pecados, como está lá em Isaías 43. O ponto de vista dos escribas é que Jesus tinha cometido uma blasfêmia quando ele disse para aquele homem, os seus pecados estão perdoados. Parecia irrefutável. A única alternativa que Jesus tinha para que ele se transformasse ele verdadeiramente no Filho de Deus e em Deus, era realizar algo ainda maior visivelmente para eles, porque a maior coisa que a gente pode ter, a maior bênção é ter nossos pecados perdoados, para que a gente tenha uma relação íntima com Deus e tenha direito à vida eterna com Ele nos céus. Mas vai entendendo. Mas se eles aceitassem a premissa que as enfermidades eram o resultado do pecado, se alguém tivesse o poder de curar,
deveriam aceitar a autoridade para perdoar também os pecados que eram determinantes para colocar a pessoa naquela situação. E é por isso que Jesus então lhe diz: para que saibais que o Filho do Homem tem toda a autoridade no céu e na terra. E a autoridade essa também para perdoar os pecados. Ele disse: o que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma a tua maca ou toma a tua cama e anda. E ele olhou para aquele homem e disse: levanta, toma a tua maca, toma o teu leito, toma aquilo que serviu de instrumento, de dor para você por tantos anos e leva. Jesus estava ensinando várias coisas quando ele disse para a pessoa tomar aquela maca. A primeira coisa que ele estava dizendo é: não deixe isso aqui para que não seja instrumento de tropeço para outra pessoa. E leve isso aqui também para que por onde você passe com ele nas ruas, as pessoas entendam que aquilo que era o seu sofrimento, hoje você carrega. Que aquele que era carregado, hoje tem condição de carregar um instrumento para servir a outras pessoas. Porque a partir do momento que Jesus tem um encontro conosco, e Ele trata nossas emoções, Ele trata o nosso psicológico, e Ele trata os nossos pecados, e Ele trata o nosso corpo físico, aquilo que nos prendia, aquilo que nos amarrava, aquilo que nos paralisava, vai ficar para trás, e a gente vai levar como lembrança de um dia que para trás ficou, porque Ele nos faz algo novo. Em quarto lugar e último, para a gente chegar no final, a cura física. Versos 6 e 7 de Mateus 9. Chegou a hora da verdade. Jesus comprova o seu poder divino de perdoar, ordenando ao paralítico levantar-se, tomar o seu leito e voltar para a sua casa. Para que ele voltasse com certeza e testemunhasse daquilo que Jesus acabava de fazer ali. Vá lá e leve a maca que te prendeu à sua casa e mostre que você é uma nova criatura, que você agora pode se movimentar, que você pode correr, que você pode saltar, porque eu te fiz novo. Porque eu trouxe novidade de vida, porque eu trouxe restauração, Jesus estava dizendo àquele homem. Você agora é uma nova criatura, você não tem um peso e as amarras que te prendiam nessa vida paralisada no passado, mas eu estou fazendo algo novo na sua vida. E eu quero que você vá entendendo nessa noite que isso pode ser não só a condição sua, mas a condição das coisas que estão à sua volta. Quantas coisas à sua volta estão paralisadas e prostradas? Talvez seja o seu casamento, talvez seja a sua relação com seus filhos, talvez seja a sua relação familiar, talvez seja seus negócios, talvez seja os seus sonhos que estão paralisados e você tem prostrado porque você não conseguiu ainda realizar algum deles. O que eu quero que você saiba é que hoje você vai ter um encontro com Jesus e tudo vai mudar. O homem saltou sobre os seus pés. A cura operou-se instantaneamente. O homem levantou e partiu para sua casa. Suas articulações foram regeneradas. Seus músculos atrofiados foram refeitos. O homem recebeu uma cura completa e imediata. Outro estudioso, A.T. Robertson, é oportuno quando ele escreve: a cura física do paralítico tornou-se sinal visível para provar o poder messiânico de Jesus na terra. Perdoar pecados como Deus perdoa e fazer sinais, maravilhas e prodígios. E com isso aqui a gente encerra. Uma citação de outro estudioso, teólogo, Fritz Heinecker. Ele diz que na vida do paralítico, Cristo comprovou visivelmente em suas pernas aquilo que antes tinha feito, realizado invisivelmente no seu coração. Tudo começa no seu coração. O milagre invisível que Jesus faz no seu coração quando você entrega a sua vida a Ele. Este milagre invisível, ele torna-se visível nas partes do seu corpo ou para as pessoas que estão à sua volta. Quando fala assim: uau, ele não era assim, uau, ela não era assim, o que é que aconteceu? Porque Jesus fez algo invisível que se torna visível às pessoas que estão à sua volta, para que o nome dele seja glorificado.